Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, nesse segundo estudo que iremos fazer sobre o juízo final, Tribunal de Cristo e o grande trono branco, vamos apresentar, à luz da palavra de Deus, o cronograma do juízo final traçado por Deus, o Todo-Poderoso. Portanto, preste atenção e muita atenção no cronograma do juízo final traçado por Deus, o Todo-Poderoso. Primeiro, com a morte segue-se imediatamente o juízo. Meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia, a palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado, isto é, está disposto, está organizado, está arranjado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Meus queridos irmãos e amigos, a palavra juízo não significa só o ato, processo ou efeito de julgar. Juízo significa também a faculdade de avaliar os seres e as coisas. Juízo significa também comparar e tirar conclusões. Juízo significa também avaliar, etc, etc, etc. Quando uma pessoa morre, Deus, o Todo-Poderoso, através da sua onisciência, sabe se ela foi uma pessoa justa e fiel aos seus mandamentos e determinações, ou se ela foi uma pessoa incrédula, má e que desprezou os seus ensinamentos. Tudo, absolutamente tudo o que essa pessoa fez, de bom e de mal, está registrado num livro que, figuradamente, metaforicamente, significa a onisciência de Deus. Aonde aparece na Bíblia o substantivo livro, significando figuradamente a onisciência de Deus. O substantivo livro aparece na Bíblia, significando figuradamente a onisciência de Deus, no livro de Salmo, número 139, versículo 16. Aparece ainda no livro de Salmos, versículo 56, versículo 8. Salmo 56, versículo 8. Aparece no livro de Êxodo 32, versículos 32 e 33, tudo significando, figuradamente, metaforicamente, a onisciência de Deus. Aparece ainda no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Aparece na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. E aparece no livro de Apocalipse, capítulo 20,
22, capítulo 22, versículo 19. Em todos esses versículos, a palavra livro está se referindo figuradamente, metaforicamente, à onisciência de Deus. Livro na Bíblia, como acabamos de dizer, significa a onisciência de Deus. Segue-se então, com a morte, o juízo de Deus. A avaliação do justo juiz que é Deus. E Deus, através dessa avaliação, separa aquele que vai ser salvo e aquele que vai ser condenado, sem precisar da instalação de nenhum tribunal divino. Segundo, a segunda coisa que Deus, o Todo-Poderoso, pontuou em relação ao juízo final é que haverá duas ressurreições. Permitam-me repetir novamente. A segunda coisa que Deus, o Todo-Poderoso, pontuou em relação ao juízo final é que haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição será só para os justos. Será só para os que morreram em Cristo desde o começo do mundo até a vinda gloriosa de Jesus o Cristo. É por isso que a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Como será essa primeira ressurreição? Prestem atenção. A Bíblia diz que ao som da sétima e última trombeta acontecerá simultaneamente dois acontecimentos maravilhosos. Primeiro acontecimento: os que morreram em Cristo desde o começo do mundo até a vinda gloriosa de Jesus o Cristo ressuscitarão. Segundo acontecimento: os justos, os que foram fiéis a Deus e a sua palavra, e que estiverem vivos na vinda de Jesus o Cristo, serão transformados. Aí então juntos subirão para encontrar com Jesus o Cristo nas nuvens do céu. É o que diz a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao versículo 54, e também na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Essa é a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. Meus queridos irmãos e amigos, reparem bem que os justos que morreram desde o começo do mundo até a vinda de Jesus o Cristo,
E os justos que estiverem vivos na ocasião da vinda de Jesus o Cristo, que serão transformados, subirão juntos para encontrarem-se com Jesus o Cristo nas nuvens do céu. E depois de se encontrarem com Jesus o Cristo nas nuvens do céu, irão para onde? Irão com Jesus o Cristo para a Jerusalém celestial, onde reinarão com Jesus o Cristo durante 1000 anos. É o chamado milênio. Leiam lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, a parte final do versículo. Uma observação muito importante. Reparem bem que os justos, que desde o começo do mundo até a vinda de Jesus, o Cristo, que ressuscitaram, e os justos que estiverem vivos, que serão transformados para juntos encontrarem-se com Jesus o Cristo nas nuvens do céu, não foram julgados por nenhum tribunal celestial instalado. Eu vou repetir. Reparem bem que os justos, que desde o começo do mundo ressuscitaram, e os justos que estiverem vivos, que serão transformados, para juntos encontrarem-se com Jesus o Cristo nas nuvens do céu, não foram julgados por nenhum tribunal celestial instalado. Deus, o Todo-Poderoso, os separou através da sua onisciência. A mesma coisa acontecerá com os ímpios, que já foram julgados pela onisciência de Deus e que serão destruídos junto com Satanás e os anjos caídos, sem passar por um tribunal celestial que será instalado, que todas as denominações ensinam. Entenderam? A terceira coisa que Deus, o Todo-Poderoso, pontuou em relação ao juízo final. A terceira coisa que Deus, o Todo-Poderoso, pontuou em relação ao juízo final. Durante o milênio, a terra ficará completamente assolada, devastada, vazia, em densa escuridão, porque com a vinda de Jesus o Cristo, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10, leiam, diz que os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Os ímpios que estiverem vivos na ocasião da vinda de Jesus o Cristo morrerão, porque não suportarão tão grande destruição. A terra
completamente destruída, vazia e em densa escuridão, será a prisão de Satanás durante 1000 anos. Entenderam o que estou dizendo? Entenderam o que estou dizendo? A terra completamente destruída, vazia e em densa escuridão será a prisão de Satanás durante os 1000 anos, durante o milênio. Por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Abre aspas. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Meus queridos irmãos e amigos, abismo aqui está se referindo à terra. E para corroborar com o que estamos dizendo, abram suas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Abre aspas. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Isto é, havia trevas sobre a face da terra. Abismo aqui está se referindo à terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Fecha aspas. No livro de Apocalipse, capítulo 20, é usada a expressão amarrado, e também a expressão uma grande cadeia na mão. Duas expressões que são usadas no livro de Apocalipse, capítulo 20. Essas expressões significam, figuradamente, elas estão dizendo figuradamente que Satanás será preso. Essas duas expressões estão dizendo figuradamente que Satanás será preso. Duas expressões usadas no capítulo 20 de Apocalipse: amarrado e uma grande cadeia na mão. Quando terminar os 1000 anos, Satanás e os anjos caídos serão soltos. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Leiam. E os ímpios, presta atenção, e os ímpios que morreram desde o começo do mundo, e os ímpios que morreram com a vinda de Jesus o Cristo, ressuscitarão. Essa é a segunda ressurreição. Eu vou repetir, para gravarmos bem na mente. Quando terminar os 1000 anos, quando terminar o milênio, Satanás e os anjos caídos serão soltos. Leiam lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. E os ímpios que morreram desde o começo do mundo, e os ímpios que morreram com a vinda de Jesus o Cristo, ressuscitarão. Essa é a segunda ressurreição. Satanás e os anjos caídos, quando se revoltaram contra Deus e foram expulsos do céu, já saíram com a sentença de Deus. Os ímpios, através da onisciência de Deus, também já foram julgados e avaliados. Então, o que acontecerá? Satanás e os anjos caídos
sairão para enganar os ímpios que ressuscitaram e que estão nos quatro cantos da terra, cujo número é como a areia do mar, dizendo-lhes, enganando-os, que ainda podem tomar a nova Jerusalém, que descerá do alto com todos os remidos. Leiam lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 e 2. Esse ajuntamento dos ímpios, Satanás e os anjos caídos, estão todos mancomunados. Esse ajuntamento de Satanás, dos ímpios e dos anjos caídos, para tentar tomar a nova Jerusalém, chamar-se-á Gog e Magog. Porém, quando tentarem tomar a nova Jerusalém, descerá fogo dos céus e destruirá completamente e definitivamente Satanás, os anjos caídos e os ímpios que ressuscitaram. Essa é a segunda morte, mencionada também em Apocalipse, a morte definitiva dos ímpios. Então será estabelecido o glorioso e eterno reino de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, no nosso terceiro e último estudo, falaremos sobre o grande trono branco. O que significa o grande trono branco? Analisaremos também alguns versículos bíblicos que falam sobre o juízo final. Meus queridos irmãos e amigos, dê o seu like. Isso é muito importante para que esse estudo possa ser levado para muitas outras pessoas. O nosso compromisso é com a verdade, somente com a verdade, independentemente de denominação religiosa. Nosso compromisso é com a verdade. Fique com Deus. Um grande e carinhoso abraço.